Fala, nação rubro-negra. Flamengo está na Argentina para enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores, partida importantíssima. Flamengo precisa vencer o Central Córdoba fora, tanto para garantir sua classificação, ficar mais tranquilo, na verdade, na briga pela classificação para as oitavas, quanto também para continuar sonhando com a primeira colocação do grupo. Eu vou trazer para vocês corte de programas esportivos aqui, falando sobre essa preparação do Flamengo lá na Argentina, quem é desfalque, quem não é, tem desfalque para o Felipe Luiz. Fica comigo nesse vídeo que você não vai se arrepender. Mas antes de tudo, eu já te peço, se inscreve no canal para você acompanhar notícias que eu trago aqui todo dia do Flamengaço, queridaço, o time mais querido do mundo. Então se inscreve no canal para você não perder nada, taca o dedo no like nesse vídeo para ajudar meu trabalho e crédito do vídeo na descrição. Bora lá? É o Flamengo e o Marcelo Corrêa está por lá na Argentina para falar como é que foi a chegada do clube para enfrentar novamente o Central Córdoba. Vamos ver as informações com o Marcelo Corrêa. O Flamengo já se encontra em solo argentino, temos imagens do desembarque do time no hotel que fica no centro da cidade de Santiago del Estero, no noroeste da Argentina, mais ou menos 1.000 quilômetros de Buenos Aires, a cidade mais antiga desse país, fundada entre 1550 e 1553 e que tem uma população muito orgulhosa das tradições locais. O Flamengo está na terceira posição com 4 pontos e precisa se recuperar nessa partida de amanhã, às 9h30, no estádio Madre de las Ciudades. Cerca de 20 torcedores do Flamengo, que vivem em sua maioria em países da América do Sul que não o Brasil, estiveram aqui no desembarque do time e acompanharam a comissão técnica, o staff e os 24 jogadores selecionados pelo Felipe Luiz descendo do ônibus. E aí, 2 desfalques importantes. Gonçalo Plata continua no tratamento de um edema ósseo no joelho direito e não viajou com o restante do grupo. E o Everton Cebolinha sentiu novamente um problema na panturrilha esquerda no jogo contra o Cruzeiro e também ficou fazendo tratamento no Brasil. Em compensação, o Varela, lateral direito, que tomou um pisão no pé direito no jogo contra o Cruzeiro, está recuperado e faz parte da delegação aqui em Santiago del Estero. Felipe Luiz desceu, conversou com os torcedores do Flamengo, Gerson também veio por aqui, dar o ar da graça, tirar aquelas selfies, o Alexandro, o Pedro, muitos jogadores importantes do grupo do Flamengo que estão à disposição do treinador para essa partida de amanhã, e a expectativa dos torcedores do Central Córdoba é enorme. Eles já fizeram até música, pintaram painéis comemorando a vitória por 2-1 sobre o Flamengo no jogo do Maracanã. Quem sabe agora o Flamengo dá o troco. É isso, gente. Um abraço para todo mundo ligado aí no Tá Na Área. Valeu, Marcelo Corrêa. Muito obrigado pelas informações. Então amanhã às 9h30 da noite tem Central Córdoba e Flamengo mesmo. Valeu, Corrêa. Obrigado pelas informações. Olha, jogo importantíssimo para o Flamengo, né? Pela situação do grupo. O Central Córdoba tem 7 pontos, a LDU tem 5, o Flamengo 4 e o Táchira nenhum. Então, em caso de derrota amanhã, o Córdoba vai a 10. E o Flamengo fica com 4 e tem mais 6 pontos por jogar. Se o Flamengo perder o jogo amanhã, provavelmente a situação do grupo será, ao final da rodada, Central Córdoba 10, LDU que vai jogar contra o Táchira, é esperado que vá a 8 e o Flamengo 4. A briga do Flamengo passa a ser, num universo mas realista... o Táchira joga em casa, né? Sim, contra a LDU. Sim, mas ele tem zero, ele zerou até agora, né? Até agora sim. O natural é a LDU vencer. Pode acontecer outra coisa, se acontecer, melhor para o Flamengo. Fato é que, no mundo mais realista, o Flamengo vai duelar com a LDU. O Flamengo com 4, a LDU com 8, porque o Táchira ainda tem o jogo dele com o Táchira. Porque a Central Córdoba ainda tem o jogo dele com o Táchira e o Flamengo não alcançaria mais o Central Córdoba se ele pontuar nesse jogo dele com o Táchira. Aí o Flamengo precisaria vencer a LDU na penúltima rodada no Maracanã, para o Flamengo ir a 7, LDU 8, e ele ainda assim entraria na última rodada, tendo que vencer o jogo dele, que é contra o Táchira em casa, e torcer para a LDU não ganhar do Central Córdoba. Não é fácil não. Por isso que e o jogo da LDU contra o Central Córdoba é em Quito. Isso. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo, então, para esse jogo lá na Argentina. Né? O Corrêa já elencou aí alguns desfalques, jogadores que sequer viajaram à Argentina. O time deve ter Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo na dupla de zaga e Alexandro na lateral esquerda, Pulgar e De La Cruz no meio campo, com Arrascaeta ou Luiz Araújo, Gerson na direita, Bruno Henrique na esquerda e Pedro no ataque. Esse o provável Flamengo, que precisa voltar a fazer um bom jogo, né? E o principal, né, Praz, nesse momento, mais do que jogar bem, é trazer 3 pontos de lá. Diniz, assim, a situação do Flamengo, a gente pode comparar com a do Botafogo, com a do Corinthians, né? Jogos decisivos, ainda faltando 2 rodadas, né? O Botafogo conseguiu cumprir a missão, jogou bem, jogou mal. Eu acho que é mais ou menos o que o Flamengo, que a gente tem que analisar o Flamengo. O Flamengo precisa vencer. Não tem outro. Se não vencer, realmente, o Mansur estava fazendo as projeções aqui, fica bem complicado. E assim, era impensável, quando saiu o sorteio, a gente achar que nessa altura da competição o Flamengo estaria numa situação assim, né? Esse jogo contra o Central Córdoba no Maracanã realmente foi uma surpresa. O Corinthians não conseguiu cumprir a missão dele, mas
assim, é que o Flamengo ele gera muita expectativa, né, em cima do investimento, em cima do treinador, que é uma sensação, né? Acho que o Felipe Luiz, por todos, é visto com um cara com grande potencial para treinar, de repente, até a seleção brasileira, que já se foi cogitado. Os jogadores que o Flamengo tem, as reposições que o Flamengo tem, porque a gente estava falando que o Botafogo sofre com lesões, que eu falei que o Vasco também sofre, que o Grêmio sofre, que o Palmeiras sofre. Mas o Flamengo é impressionante, cara. O Flamengo machuca o Cebolinha, tem o Michael, tem o Bruno Henrique, tem o Pedro voltando agora. Tem muita reposição. Danilo ou Léo Pereira na zaga. Ayrton Lucas agora tá voltando o Vinha também, que é um baita lateral. Então, assim, o Flamengo tem muita qualidade. Então, assim, pra mim é impensável o Flamengo fora de uma segunda fase de Libertadores. Só que futebol é complicado, né? E é um jogo. Em um jogo pode acontecer um erro de arbitragem, um erro defensivo, um erro ofensivo. Então o Flamengo se deixou chegar numa situação complicada, de uma pressão muito grande. Não digo pressão da imprensa, da torcida, mas deve ter uma pressão interna muito grande, porque sabe que é um jogo que a margem de erro pro Flamengo é quase zero. E já vem de uma derrota no Brasileirão contra o Cruzeiro, né, lá em Belo Horizonte, algo que também tem um peso, imagino eu, na cabeça dos jogadores, né? É isso aí, nação rubro-negra. Essas foram as informações do preparativo do Flamengo para enfrentar o Central Córdoba. Cebolinha tá fora, Plata tá fora, 2 problemas aí pro Felipe Luiz. Vamos ver como é que ele vai armar essa equipe para enfrentar o time argentino lá na Argentina. Se ele vai entrar com o Bruno Henrique, Michael, no lugar de Cebolinha, que estava costumeiramente entrando como titular. Vamos ver qual vai ser a tática de Felipe Luiz. Sabemos que a vitória será muito importante para sonharmos aí com ainda a primeira colocação do grupo. E eu já te peço, se você gosta de acompanhar notícias e informações do Flamengo como esta que eu falei aqui agora, que eu trouxe, taca o dedo no like também, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Já fala quanto que vai ser o jogo do Flamengo. 2-0 Flamengo, Pedro e Arrascaeta. Comente aqui a sua opinião, quanto que vai ser o placar Flamengo e Central Córdoba lá na Argentina. Forte abraço e até o próximo vídeo.